Fala galera, beleza? Caio aqui e hoje eu quero trazer um tema que eu tava pesquisando a respeito e eu encontrei esse material aqui, né, da comunidade BR Dev no Reddit. E eu achei bem interessante as coisas que foram trazidas aqui e eu queria discutir também um pouco dessas questões com vocês, né? Principalmente saber, né, a opinião da galera que acompanha aqui o canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para acompanhar mais discussões desse tipo. Então aqui a gente começa com um depoimento, né, de uma pessoa, um anônimo aqui, na comunidade. E ele fala o seguinte: eu me recuso a fingir que sou especialista em mil coisas. Ninguém é. Cara, não dá. Eu me recuso a jogar esse jogo de dizer que domino 20 tecnologias diferentes com maestria só para preencher requisito. Todo mundo sabe que isso é mentira e ninguém confia em quem promete tudo. Ou o resto confia? Como a gente consegue ter destaque hoje sem precisar pegar, sei lá, qualquer código meia boca e vender como se fosse a solução do milênio no LinkedIn? Como vocês fazem para mostrar o tal valor sem entrar nesse teatro? Então eu trouxe a pergunta central dessa questão que ele fez, que é essa: ser honesto virou desvantagem no mercado de tecnologia? E isso fez eu pensar a respeito de toda uma organização que existe, principalmente ali no universo do LinkedIn, né, considerada a rede social mais ativa do mercado de trabalho, né, como se fosse uma representação estranha da realidade do mercado de trabalho. Então, quem tem alguma participação no LinkedIn vai entender do que eu estou falando. E se você não tem nenhuma conta, eu acredito que vale a pena você ter essa presença lá por alguns motivos, né? Que eu acho que nem cabe nesse vídeo, mas a ideia central é que você perceba, né, que existem alguns padrões e que esses padrões eles se tornam a realidade do mercado, né? Então a proposta central aqui é justamente saber se você percebe esses detalhes, essas coisas que não estão explícitas, mas que todo mundo aceita como a realidade do mercado de trabalho, certo? E uma coisa que eu gosto muito de trazer é essa ideia de honestidade, né? De sinceridade e da própria verdade sobre aquilo que você está fazendo e sobre aquilo que você acredita que vale a pena demonstrar na hora de uma entrevista ou na hora de você submeter o seu currículo para análise em algum processo seletivo, certo? Alguns pontos que eu queria trazer aqui são os seguintes. Vou começar aqui pelo começo, né? Faz mais sentido quando a gente trata aqui desse conteúdo. Então eu defini aqui um jogo, o jogo do mercado de trabalho, né? Nada mais é do que um modelo, né? Um sistema que a gente está inserido. Então o jogo hoje ele funciona da seguinte maneira: você tem uma vaga, né, ou os requisitos técnicos daquela vaga, certo? E você precisa estar de acordo com aquela vaga ou com aqueles requisitos que são pedidos por aquele processo, né, aquela empresa ou aquele segmento do mercado. E o seu trabalho é estar de acordo, né, com aqueles requisitos que são esperados. O problema já começa justamente com esses próprios requisitos, que eles são, na maioria das vezes, muito grandes, muito longos, e justamente bate com o que a pessoa aqui trouxe na discussão, né? Que é a ideia de você saber muitas coisas que estão ali dentro daqueles requisitos daquela vaga. E a pergunta é: você realmente sabe? Você realmente conhece tudo aquilo que está sendo colocado? Ou você simplesmente finge que sabe para cumprir, né, aquela expectativa do que está sendo pedido? É o primeiro ponto que eu quero discutir e eu espero também que vocês façam os comentários de vocês aí na seção de comentários sobre essa pergunta. Você realmente sabe o que você está fazendo ali, sobre o que você está dizendo que sabe, ou é só mais uma forma de você jogar esse jogo? Eu acredito que no final, eu falo por mim mesmo, é uma mistura assim de coisas, porque se você decide entrar nesse jogo, você vai acabar caindo em algumas armadilhas. A principal delas é justamente de que você está dizendo que sabe fazer isso, aquilo e aquilo outro, e na hora de aplicar aquele conhecimento, você acaba tendo que recorrer a algumas ajudas, né, externas, às vezes. Às vezes tem gente que contrata outra pessoa para fazer aquilo que ela deveria estar fazendo de alguma maneira, né? Então é a ideia de maquiar a realidade. Então esse é um ponto que eu acho interessante trazer aqui. Então se você não toma essas atitudes,
pode ser que seja interessante você comentar a respeito disso, né? De como você conseguiu, por exemplo, a sua vaga no mercado, como você conseguiu sua posição, e se você teve que se submeter a algum tipo de escrutínio na hora de comprovar que você sabia, né? E geralmente isso acontece através de testes técnicos, de entrevistas e tal, de pair programming, quando a vaga é mais específica. E eu quero saber também como que você lidou com isso, né? E se você já também teve algum tipo de problema ao ter que explicar que não sabia, uma vez que você já estava lá dentro daquela empresa ou daquele projeto, certo? Então esse é um ponto que eu queria trazer aqui para discussão. O outro ponto é justamente que se conecta com a pergunta aqui, né? Se ser honesto virou uma desvantagem no mercado. Porque se você considerar que, se você simplesmente falar que não sabe, logo no início, né? Ou se você nem colocar aquilo que está pedindo, automaticamente você é rejeitado pela empresa que está fazendo aquele processo. Você nem avança, né? Então, entendam que esse é o jogo. Esse é o sistema que está definido hoje como padrão de mercado. É você dizer que sabe para avançar nos processos. Não necessariamente para você ter que comprovar aquilo depois, mas é uma parte do processo que você vai ter que fazer. Então, se você não fizer aquilo, se você não colocar o seu currículo, se você não colocar os conhecimentos necessários que está sendo pedido na vaga, você nem avança no processo. A não ser que você seja indicado, recomendado por alguém que te conheça, e aí você vai lá e faz exatamente aquilo que você já sabe que é possível que seja feito, entende? É uma coisa mais que não faz parte desse padrão, é outra coisa. São dois universos completamente diferentes. Aquele que é o jogo, é o sistema atual, e aquele que é um paralelo que eu acredito que seja bem menor a quantidade de pessoas que passam por esse caminho, sabe? E a pergunta que eu quero trazer aqui é justamente essa. Você já deixou algo de fora do currículo por saber que não dominava de verdade? E o mais importante, você avançou nos processos justamente por causa disso, né? De você simplesmente falar que não sabe, ou que você deixou lá uma anotação dizendo que está disposto a aprender, ou que está disposto a pesquisar a respeito daquilo, e, enfim, coisas que não são necessariamente requisitos da vaga, mas que você realmente se colocou à disposição para aprender, para descobrir e tudo mais, e aquilo se tornou um diferencial competitivo, né, no processo seletivo. Eu quero também saber se isso acontece com você. Por que eu tô falando isso? Porque isso aconteceu comigo. A ideia de você simplesmente ser honesto o suficiente e dizer que não sabe alguma coisa, e na hora a pessoa entender isso e falar, cara, realmente não é. Ninguém sabe de tudo, e obrigado por ter falado isso, porque é uma das formas que a gente tem de saber como a pessoa age, como a pessoa lida com os problemas que aparecem. E de fato, é uma forma que você tem de lidar com as coisas, né? Você pode simplesmente fingir que sabe, ou não, você pode falar a verdade e dizer que não sabe e que tá tudo certo, e você vai avançar de alguma maneira nesse processo, justamente por conta dessa honestidade, né? Dessa sinceridade que você depositou ali naquele momento. E agora, essa outra parte aqui do vídeo é para tratar sobre esse sistema, né? Eu sempre vou chamar de piramidagem, porque para mim tudo é piramidagem nessas coisas, que é justamente essas vagas não descrevem um profissional, elas descrevem um desejo daquelas pessoas, daquele grupo, ou daquela empresa que está submetendo aquele processo, certo? Então a ideia aqui é muito simples, é de que o mercado ele define assim coisas, expectativas, e as pessoas simplesmente estão dispostas a atender a essas expectativas, porque é como se não valesse a vontade da maioria. É justamente o que define esses padrões é o que se coloca, né? E essas vagas realmente não descrevem um profissional, ela descreve um desejo da empresa, e a gente, como profissional, precisa atender a esse desejo, senão nós não seremos selecionados por aquela empresa, né? Por aquele processo. E a pergunta que eu deixo é essa. Pensa na última vaga que você leu. Quantos itens você realmente usava no dia a dia? Então entenda da seguinte forma. Vamos supor que você tenha submetido a uma vaga, sei lá, especialista em Java, ou especialista em TypeScript. E além disso, né, coloca lá vaga de full stack ou vaga de back-end e tal. E dentro desses requisitos tem lá um monte de coisa.
E aí a minha pergunta é para você que avançou nesses processos, chegou lá no dia e não usou tudo que foi colocado naquela vaga, naquela descrição. E você só usou, tipo, uma coisa. Essa é uma curiosidade que eu sempre tive, né? Porque, do meu caso, o que aconteceu foi o seguinte: das experiências que eu já tive, sempre foram muito bem definidas os requisitos. Eu tinha lá conhecimento A, B, C, D. E quando chegou para implementar, na hora de ser efetivado e tal, eu utilizava exatamente aqueles pontos lá, A, B, C, D. Uma ou outra vez aconteceu de, por curiosidade minha, eu tentar entender como funcionava a outra parte, né? Por exemplo, eu sempre atuei como front-end, né? Como desenvolvedor mobile na área de front, na área do client. E eu tive curiosidade de saber como funcionava o back-end, então eu tive que estudar um pouco, aprender como que funcionava, a parte, por exemplo, de Java ou de TypeScript, de banco de dados, de infraestrutura, cloud, porque eu tive essa curiosidade, eu tive esse interesse, não porque aquela era a minha função na empresa. Eu acho que esse é um dos pontos que te torna um pouco mais valioso no mercado, que é essa habilidade que você tem, essa curiosidade que você tem de não ficar só fazendo aquilo que você está fazendo. É você tentar compreender um todo, né? E tentar compreender como que aquele produto funciona, como que aquele projeto funciona em todos os seus aspectos e como você está preparado eventualmente para trocar uma ideia com uma pessoa que não é da mesma especialidade que você, né, ou que faz parte da sua equipe, enfim. Eu já tive muitas dúvidas sobre design, com o pessoal lá de design da empresa, troquei muita ideia com o pessoal de back-end, com o pessoal de cloud, as pessoas de gestão, tirava muitas dúvidas, porque era sempre uma curiosidade que eu tinha e bastava perguntar. E eu ia ter a resposta, né? Não tem muito esse problema em determinadas empresas. A outra pergunta que eu tenho, dá para crescer sem entrar nesse teatro? Então a proposta aqui é bem objetiva. Se a gente sabe que existe esse padrão, se a gente sabe que existe esse modelo, né? Essa imposição do mercado de tecnologia, será que dá para crescer sem entrar nesse jogo, né? Vou colocar nesse jogo sem entrar nesse esquema. Então fica aí a pergunta para que você também discuta nos comentários. E é uma pergunta muito bem definida, porque é sobre você escolher se você entra ou não. E se você entrou nesse esquema, como que você lida com isso hoje, né? E se você não entrou, como que você faz para avançar? Será que você já entrou no mercado, já conseguiu o seu trabalho e está lá tranquilo? Ou você tá o tempo inteiro olhando por cima do ombro para ver se não vão tirar você do lugar onde você tá, porque outra pessoa já falou as bobajadas que tinha que falar e pegou seu lugar, basicamente, sabe? Eu acho que isso é um ponto, é o que mais me preocupa, assim, na vida, é de eu saber o que eu tô fazendo, eu ter o meu trabalho bem definido e simplesmente ser substituído por uma pessoa que fez esse caminho, sabe? De basicamente enganar as pessoas e tomar o meu lugar porque ele é mais articulado ou porque ele simplesmente fez aquilo que pede o jogo, certo? Então essa é uma preocupação real também minha. E eu queria saber o que você pensa sobre isso. E por fim, eu queria falar também sobre essa questão aqui, ó, que não é sobre quem joga o jogo, é sobre fingir, né, que esse jogo não existe. A proposta desse vídeo se tornou mais uma reflexão, né, sobre o estado das coisas hoje no mercado de tecnologia, especialmente. Acredito que isso se aplica para todos os setores do mercado de trabalho, né? Seja ele de tecnologia, seja ele de vendas, enfim, todo tipo, se aplica para todos os casos. Mas o nosso caso especificamente, ele trata sobre detalhes, assim, sobre nuances, sabe? Essa ideia de você fingir que essa estrutura não existe é que pode fazer com que você seja uma pessoa que não vai saber defender a sua posição, que não vai saber argumentar contra essas mudanças, sabe? E me conta um pouco o que você acha sobre isso, o que você achou desse conteúdo, e se faz sentido que você tenha também essa posição, essa postura de, putz, eu acho que tá na hora de a gente saber o que a gente sabe, né? Saber o que a gente não sabe, e deixar claro para as pessoas que estão ali buscando esses profissionais, buscando essas pessoas, que também não é bagunçado, né? É justamente se posicionar em relação
a essas questões, sabe? Se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva. Eu pretendo publicar mais conteúdos relacionados a essas questões, nessas reflexões, além de trazer conteúdos técnicos aqui. Me conta o que você achou. A gente se encontra no próximo vídeo e até!